livros que mudaram a sua vida. Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre 5 livros que mudaram a minha vida. Eu sei que todo leitor muda um pouquinho através de cada uma das leituras que faz, mas eu tenho certeza que você aí se lembra de algum livro que mudou completamente a sua forma de ver alguma coisa, ou que te apresentou um novo mundo, ou que, sei lá, te empolgou pra fazer algo muito surreal. Pra mim aconteceu com vários livros, mas eu separei aqui 5 dos mais especiais pra comentar um pouquinho com vocês. Vou começar falando de Lua Nova, que é o 2º volume da saga Crepúsculo, e por que esse livro mudou a minha vida. Já comentei com vocês que eu sou leitora desde muito pequena, minha mãe sempre me incentivou a ler, ela sempre comprou livros, mas eu tive um hiato de leitura na minha vida, e esse hiato sumiu após Lua Nova. E Lua Nova também foi o livro que fez com que eu começasse a ler esses romances maiores, sabe? Eu já tinha meus 12, 13 anos, então eu já conseguia ler esses livros mais grossinhos. Eu pulei da fase do Harry Potter, porque minha família era meio religiosa e não deixavam eu ler o livro do bruxo e nem assistir o filme do bruxo. Eu bati o livro aqui. Então eu não pude ter contato com o bruxo, preciso ter contato com o bruxo. Mas quando eu já tava um pouquinho mais velha, eu fui lá e me enfiei nos vampiros. Então Lua Nova foi o que apresentou esse reino. Depois que eu li Lua Nova, eu li Eclipse, Amanhecer, Crepúsculo, reli muitas vezes, e daí eu comecei a procurar outras histórias, e a partir de então eu não me lembro de um momento da minha vida em que eu não estivesse lendo algum livro, mesmo que eu não estivesse de fato lendo. Então Lua Nova mudou minha vida por conta disso. E depois de todas essas descobertas, né, da leitura, de encontrar novos livros e de compartilhar livros com outras pessoas, que foi o que tornou o que eu sou hoje, fez com que fosse minha profissão, fez com que eu tivesse estudado letras. Então Lua Nova é meio que o caminho, a porta que se abriu ali pra minha vida literária. Daí o próximo livro foi um livro que eu encontrei numa fase muito difícil da minha vida, sabe? Eu tinha acabado de ver tudo cair na minha frente, assim, foi um momento muito tenso. E daí eu fui ler O Segredo. E, gente, esse livro, ele é muito incrível. Eu sempre fui uma pessoa que tentava pensar positivo, mas não tanto, sabe? Eu tinha uns pensamentos meio negativos. E nesse livro ele fala sobre a força do pensamento, né? Sobre a gente atrair o que a gente pensa, sobre a gente jogar pro universo as coisas que a gente quer. E a partir da leitura desse livro, eu meio que mudei minha cabeça, virei uma chavinha e comecei a praticar o que aquele livro tava falando. E assim, mudou minha vida completamente. É óbvio que eu tenho meio que um filtro aqui, porque acaba que quando você sabe de uma coisa, você liga todas as coisas que estão acontecendo àquela coisa, e eu sei que não é exatamente assim, mas eu acredito que a positividade, que você pensar de forma positiva, faz com que sua vida mude muito, com que você consiga enxergar o lado bom das coisas. Isso não quer dizer que você não vai enxergar o lado ruim, obviamente que você vai, mas você enxerga as coisas de maneira mais positiva, e isso te influencia a fazer mais, a querer mais, a ser mais feliz. Então depois que eu li O Segredo, essa mudança aconteceu na minha cabeça, e eu acho que foi um livro assim que me engrandeceu bastante, que fez com que eu fosse muito mais atrás do que eu tava querendo, que eu projetasse muito mais as coisas que eu queria e que eu acreditasse muito mais na minha capacidade. Então foi incrível essa leitura. Daí um livro que eu li que mudou muito a minha cabeça com relação ao meu trabalho foi Estúpida Eu, da Camila Coutinho. Quando eu comecei esse livro, eu não tava com grandes ambições acerca dessa leitura, porque eu já tinha lido um monte de livros meio que relacionados, livros de pessoas que tinham feito fama através das redes sociais, através de blogs e tal. Mas a Camila, ela foi pra um caminho completamente diferente. Ela fala sobre a carreira dela de uma forma muito de carreira mesmo, sabe? Não sobre como você ser famosa nas redes sociais. Ela fala muito sobre como você fazer o que você ama e você ser feliz fazendo o que você ama. E durante a leitura ela vai dando muitas ideias, e ela vai mostrando muito do caminho que ela percorreu. É meio que aquela coisa de que a gente tá vendo como foi que a carreira dela se solidificou. Então foi um livro assim que me fez perceber que o que eu faço é o que eu gosto, e o que eu faço é a minha carreira, e que eu preciso olhar pra isso como uma carreira realmente, sabe? Não mais como uma brincadeirinha de criança. E foi um livro que eu li justamente no ano em que eu decidi me dedicar exclusivamente a isso. Então foi muito importante pra mim nessa mudança de definir que era um hobby pra definir que era um trabalho, e de como eu poderia realmente gerenciar aquilo como um trabalho, como uma carreira, como uma empresa. Então foi um livro que me mudou nesse fato, nessa situação mais de trabalho, sabe? Eu achei muito interessante e muito intenso isso. Um outro livro que mudou bastante ali no começo desse ano, que foi O Ano em que Disse Sim, da Shonda Rhimes. Gente, é absurdamente sensacional, porque por mais que eu não pensasse exatamente como a Shonda pensava, né, porque ela tinha uma cabeça muito de medo de aparecer e de medo de aceitar coisas
coisas e dar errado. Eu não tinha muito essa cabeça, mas em partes, em algumas situações da minha vida, eu tinha sim esse medo de arriscar para o novo, sabe? E daí a Shonda, ela decide por um ano dizer sim a todas as coisas que acontecessem na vida dela e que ela tivesse medo de fazer, sabe? E aí ela percebe que a maioria das coisas eram mais simples do que ela imaginava. Isso me fez querer arriscar mais e tentar mais, tanto no meu âmbito profissional quanto no meu âmbito pessoal. Eu achei isso muito interessante, então também foi uma coisa que mudou. Obviamente que ainda existe esse medo, ainda existe essa prerrogativa de você ter medo das coisas falharem, só que a gente tem que entender que o falhar faz parte da vida, e é mais ou menos isso que ela apresenta nesse livro, e eu achei sensacional, fenomenal. Foi uma leitura incrível, é uma leitura assim que realmente abre a mente da gente para novas descobertas e para novas opiniões e para um crescimento pessoal da gente mesmo. E por último, mas definitivamente não menos importante, um livro que me mudou bastante foi O Conto da Aya, da Margaret Atwood. E, gente, é absurdamente incrível esse livro. Ele é um livro altamente político, e eu sempre fui uma pessoa que pensou muito em política, mas que não era muito ativa politicamente, que nunca pesquisava muito as coisas. E esse livro, assim, e quando eu li esse livro e observei a situação do país, eu observei que a gente pode regredir a qualquer momento, me fez ser mais atenta e entender que a gente precisa compartilhar política, falar sobre o assunto, que a gente precisa emitir opinião, que a gente não pode se calar com medo de ser meio que rechaçado nas redes sociais ou com medo da opinião controversa das pessoas, que a gente precisa dialogar e que a gente precisa mostrar para as pessoas o que de fato está acontecendo, porque existem pessoas que elas não querem saber de política, que elas só recebem ali uma ideia na época das eleições e é aquilo mesmo, e que não observam, né, o que está acontecendo ao longo de todo o período em que o candidato foi eleito, e enfim. E O Conto da Aya, ele é uma distopia que se passa que na verdade foi escrito nos anos 80, em que uma sociedade que era completamente normal acaba se tornando uma sociedade misógina, quando os homens eles alcançam o poder, em especial os militares, né, eles alcançam o poder, e as mulheres elas são diminuídas para basicamente 3 categorias. Elas são as esposas, elas são aquelas que cuidam da casa, ou elas são as aias, que são aquelas que têm os filhos para dar para essas esposas que são inférteis. Então, assim, foi incrível a leitura, e é um livro que realmente abre a mente da gente pra a gente observar o todo e perceber que a qualquer momento uma coisa parecida pode acontecer, porque de fato já aconteceu em países da Ásia, se você parar pra observar, assim. Então foi incrível. Tem uma série também que é fenomenal, eu indico muito, e assim, mudou muito a minha forma de pensar e me tornou uma pessoa mais política. E, enfim, esses foram os 5 livros que mudaram a minha vida. Mas me conta aí, quais livros mudaram a sua ótica pra alguma forma da tua vida? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu as minhas indicações, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal assim você não perde nada, e me segue nas minhas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo!